Deixa eu agradecer aí o público aí. Estou vendo que estão com 31 pessoas, né, no começo. E gostaria, antes de começar a apresentação do Dr. Ricardo Ferreira, só apresentá-lo. Ele é fisiatra e neurofisiologista. Ele é médico assistente do IoT, da FEMUSP. Ele é responsável pela neurofisiologia intraoperatória do IoT. É pioneiro na monitoração neurofisiológica intraoperatória no Brasil, que está completando 25 anos esse ano, não é, Ricardo? E ele atua junto à monitoração, principalmente ao grupo da coluna, com interface também na lesão dos nervos periféricos, né? Que a gente pretende, gostaria que cada vez mais fosse maior essa interação. Então, só antes de começar a apresentação, Dr. Ricardo, eu gostaria só de introduzir rapidissimamente algumas questões. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo? Espera aí, vai abrir. Sim, já estão vendo a tua tela, sim. Tá, então é o seguinte, a grande questão é, gostaria que você, Ricardo, não viu essas imagens, então eu estou apresentando aqui como cirurgião de mão, microcirurgião, a gente muitas vezes se depara com situações. Isso aqui é um nervo mediano que apresentava uma tumoração que você precisava fazer a dissecção. Então, eu gostaria depois, Ricardo, que você pudesse dar subsídios assim, o quanto seria bom uma monitoração intraoperatória para eu dissecar esse nervo, tentando preservar o máximo possível. Mudou a tela? Não, tens que clicar lá no projeção de slides. Tá, peraí. Clica no projeção de slides. Tá aqui. Embaixo. Pronto. Mudou? Não. Então, peraí, pessoal. Nada, tá na mesma tela. Tá, agora voltou para ti e não tem mais a tua tela de compartilhamento. Peraí que eu vou voltar aqui, pessoal. Vamos lá. Agora sim, tá ótimo. Vamos ver se entra aqui. Ó. Bom, então isso aqui, no caso de um chivanoma, tudo bem que é uma lesão benigna, muitas vezes dá para tirar com uma certa facilidade. Monitoração ajuda? Mudou a tela? Mudou. Bom, aqui um neurofibroma, que a gente sabe que existe já um acometimento neural parcial. O quanto que uma monitoração pode ajudar nessas situações? Um tumor maligno, aqui no caso de nervo periférico também, ajudaria essa monitoração? Principalmente no plexo braquial, que a gente atende bastante, tanto nós do IoT como o pessoal da Neuro, lá da PQ, né, Roberto? E as grandes questões é a avulsão, mesmo no intraoperatório, às vezes a gente tem dificuldade de identificar se há uma avulsão de fato ou não. A gente, hoje em dia, a gente conta com o subsídio das imagens, né, da ressonância magnética, né, que às vezes ajuda na interpretação, mas, por exemplo, uma situação como essa, um neuroma em continuidade, aqui é C5, C6, quando a gente se depara com essa situação, saber o quanto que indicaria uma ressecção completa ou não, ou fazer apenas uma neurólise, são questões que a gente sempre levanta essas questões no intraoperatório. As imagens, como eu já falei, ajudam bastante a ressonância magnética, mas elas não têm a fisiologia do nervo, né? Então é uma coisa estática. Então, muitas vezes no intraoperatório a gente tem que tomar decisões difíceis, como essa desse nervo, uma lesão, né, um neuroma em continuidade que acabou necessitando de uma enxertia. Será que fizemos o melhor procedimento? Né? Então, mudou a tela? Mudou. Tá. Aqui também um nervo, um acometimento, uma lesão tumoral acometendo o nervo ciático popliteu externo, facilitaria mais ter uma monitoração intraoperatória. Esse também é um nervo ciático popliteu externo traumático. O quanto eu devo preservar, o quanto eu devo fazer uma ressecção. Aqui a gente vê que no intraoperatório foram feitas secções seriadas e a gente foi achar, na verdade, um nervo de boa qualidade uma distância bastante razoável. Então,
parecia que essa porção central estava bastante acometida. Aqui também um ciático popliteu externo após uma fratura luxação do joelho, feita a neurólise. Então aqui como ele estava totalmente aderido, nós conseguimos fazer uma neurólise, mas essa neurólise foi efetiva, esse nervo é de uma qualidade boa que vale a pena ser preservado. Uma outra situação também de uma lesão traumática nervosa, aqui com neuroma, uma continuidade parcial do nervo. Enfim, são várias situações que geram dúvida, principalmente no intraoperatório, com relação a enxertar ou não. Tá? Bom, isso aqui é só uma introdução, mas a ideia agora é que o Dr. Ricardo possa dar para a gente subsídios em relação a esses nossos questionamentos. Vai lá, Ricardo. Bom, legal, porque como todo aluno, fiquei aliviado, porque eu acho que eu sei responder a prova toda. Vamos ver, né? Vamos ver se vai ter 10. Vamos ver se vai sair um 10 aí. Tá bom. Bom, vamos lá. Você tá vendo a minha tela já? Sim. Equipe, clínica. Então, isso, então tá bom. Começamos aí. Essa é a equipe que eu trabalho hoje. Somos em 15 médicos e mais 2 assistentes técnicos. Basicamente, a gente começou lá na CD, trabalho muito ainda na CD, e já no IoT também há bastante número de anos e ajudando, como o Marcelo bem falou. Na verdade, quando eu for falar em Plexo, eu tenho que falar do Zumiotti, porque, na verdade, foi ele que me chamou pela primeira vez, nem o conhecia, e me chamou por intermédio de, talvez, de um cirurgião de coluna, talvez do Tarcísio, de alguém, e me chamou para uma cirurgia. Vocês estão vendo a sala do Círio, as salas antigas lá. E aí eu fui e a gente fez então um plexo braquial, tá aqui ele colocando um eletrodinho. Depois a gente começou a fazer algumas coisas no IoT, aí está o Marcelinho fazendo uma cirurgia junto com o Dr. Bishop, que veio da Mayo Clinic numa visita para nós e fazer alguma coisa de plexo braquial conosco aqui. Vamos dar início disso por essa figura aqui, que isso é o trabalho de 69 dele, do Klein. Nós estávamos falando do Klein um pouquinho antes na sala, que é o neurocirurgião de New Orleans e que hoje em dia está aposentado, mas que teve uma contribuição muito grande. Esse é o Leo Rappel, que era o assistente técnico dele, que desenvolveu muito da técnica, ou quase toda a técnica do NAP, do Nerve Action Potential, né, que a gente vai tratar aqui nessa aula. E a nossa sociedade brasileira aqui também está de parabéns. Está aí o Roberto na sala, o Siqueira também aqui com esse trabalho de captar o NAP aqui no Brasil no ano de 2003. E que isso é um avanço, porque vocês vão ver aqui na aula que ele ajuda em muitas das dúvidas. Depois o Rappel, com um trabalho mais recente, de 2009, ele fez uma revisada nos pitfalls e nas considerações técnicas para se fazer uma boa monitoração de nervo periférico. Claro que o trauma do nascimento é uma das descrições que a gente tem, inclusive das mais antigas, sobre plexo braquial, mas o nosso comum, não esse motoqueiro com essa moto cara aqui, mas é o nosso motoqueiro do dia a dia aqui de São Paulo, que a gente tem um número enorme de gente traumatizada, né? Tudo começa por uma avaliação clínica, apesar desse quadro ser um quadro antigo, ele continua absolutamente atual, porque precisa que se faça uma anamnese bem feita, uma inspeção bem feita, palpação, percussão, tudo aquilo que se faz normalmente. Aqui no caso do plexo, como é uma estrutura muito complicada do ponto de vista anatômico, se faz ainda mais importante essa boa avaliação. A prova de função muscular, por si só, já dá para, e mais, claro, os testes de sensibilidade, já dão para dar uma pista do que a gente está falando. Eu coloco aquela observação de toque ao paciente, porque, na verdade,
converse com ele, olhe para ele, toque nele mesmo, que é uma maneira de se fazer. Isso aqui é para os residentes e para os fellows. Até o final da aula, vocês têm que preencher esses 23 numerozinhos aqui com o nome do lado. Estou brincando, mas é uma coisa interessante que quem vai fazer plexo tem que saber a anatomia do plexo. Esse quiz já está um pouquinho mais fácil, já está um pouquinho mais coloridinho, mais fácil de ver. O plexo está aí, né? Esse é o plexo que a gente está acostumado a ver, e a gente sabe que uma das maneiras boas de pensar em examinar é sempre de proximal para distal, como se estivesse desenrolando um novelo. Então, começar vendo a sensibilidade mais proximal, ver a cúpula diafragmática por causa do frênico, que apesar de não ser parte do plexo de C5 para baixo, mas ele dá uma pista para a gente se está envolvido ou não, e daí vai se descendo. E no final desse exame seria interessante colocar de 0 a 5 aqui a graduação de força, pelo menos nos principais músculos dos principais ramos, para a gente ter ideia. E não esquecendo das variações anatômicas, que nós temos os plexos pré-fixados com C4 e pós-fixados com T2. Se bem que no desenho principal do plexo, isso pouco varia, só mais é a contribuição mesmo dessas raízes, tanto de cima quanto de baixo. Como vocês bem sabem, 43 a classificação de Seddon, que é aquela mais simples, neuropraxia, axonotimese e neurotimese, e em 51 vem Sunderland e faz uma classificação de 5 graus de comprometimento, que também envolvia só a mielina mais endoneuro, perineuro e depois epineuro, com a lesão completa, que também seria igual à neurotimese. Aqui embaixo essa gravura mostrando a tentativa da regeneração, né? E esse quadro aqui interessante mostra, dependendo do grau de Sunderland ou do Seddon aqui, o que a gente pode esperar de recuperação, né? Se for só o comprometimento da mielina, a gente sabe que vamos ter uma recuperação completa. Dependendo, se a gente tiver uma axonotimese que não envolva o endoneuro e o perineuro, a gente pode ter uma recuperação completa, e daqui para cima começa a se complicar um pouquinho mais com recuperações incompletas. Essa figura aqui, na verdade, é do Jambalaya. Isso foi publicado em 86 pelo Stewart, e na verdade num artigo de técnicas de eletrodiagnóstico. E essa figura, quando me bateu nos olhos, isso há muito tempo, eu comecei a fazer eletromiografia em 87. E quando me bateu nos olhos, a gente já imaginava assim, bom, eu já sei tudo de nervo periférico, aí te dá conta que o mesmo nervo pode ter uma lesão neuropráxica, axonotimésica e neurotimética. E aí é por isso que às vezes a gente tem aqueles problemas de diagnóstico tanto no ambulatorial, na eletromiografia, quanto lá dentro do centro cirúrgico, tá? A Susan McKinnon e o Delon, eles fizeram alguns trabalhos bem interessantes. Em 88, como na década de 80 estava muito efervescente essa coisa do nervo periférico e de estudar a parte de microscópica dele, avaliar os fascículos e tudo mais, ela pega essa figura do Jambalaya, publicada por Stewart, e faz uma análise toda particular dela. Ela faz um corte aqui, olhando isso nesse sentido, de lateral para aqui, para medial. E ela vê o quê, então? Ela vê um nervo, alguns fascículos que eram normais, alguns fascículos que tinham uma neuropraxia, outros com axonotimese envolvendo só axônio, outros já pegando o endoneuro, outros com um perineuro, e já depois esse espaço, esse oco aqui, que seria de uma neurotimese, o grau 5. E ela se atreve e populariza uma coisa que é óbvio, depois de olhar isso, que nós tínhamos que ter um sexto grau de comprometimento, que é o sexto grau de comprometimento de McKinnon, que é o comprometimento misto. Aí, então, isso transforma muitas das coisas do conhecimento que se tinha ao final da década de 80 nisso aí, quer dizer, colocando em cima de Sunderland mais esse grau de comprometimento.
Uma avaliação neurofisiológica, a gente pode dividir ela em duas partes, né? Mas principalmente o que a gente quer comprovar é: existe lesão ou não, né? Porque às vezes pode ter uma paralisia por outra causa central, ou uma causa de ruptura de um tendão, por exemplo, que são coisas que não tem nada a ver e por acaso não estão permitindo o movimento daquele paciente, e ele caiu de uma moto, ele pode ter sofrido qualquer tipo de lesão ou múltiplas lesões. Então, existe lesão ou não no sistema nervoso periférico central? Que tipo ela é? Qual a distribuição anatômica e qual o grau de comprometimento? É isso que nós temos que a eletromiografia tem que mostrar. E principalmente se essa lesão é uma lesão pré-ganglionar ou pós-ganglionar. Isso se faz ambulatorialmente, pode se juntar a isso o potencial vocado somatosensitivo, que depois nós já vamos falar a seguir. E a avaliação neurofisiológica intraoperatória. A gente já pode usar o potencial vocado motor, que faz uma avaliação mais quantitativa do que a eletromiografia, apesar da eletromiografia ter testes de análise quantitativa, mas a gente sabe que não são assim tão simples de se obter, ainda mais para estudar um plexo braquial inteiro. A gente, com o potencial evocado motor, pode estudar se existiu ou não uma avulsão radicular daquela raiz do ponto de vista motor. Potencial evocado somatosensitivo, nós temos os dermatoméricos, podemos usar pelo menos C6, 7 e 8, que são os mais fidedignos, também pensando em avulsão radicular sensitiva. E na eletromiografia, que nós vamos fazer o tempo inteiro de varredura livre para acompanhar a cirurgia de vocês, e na estimulada intrapexular, que nós vamos dar os eletrodos para vocês estimularem e captarem. E, finalmente, o potencial de ação de nervo, NEP, que a gente já falou um pouquinho antes. Lembrando da evolução da cirurgia, o que o cirurgião tinha? O cirurgião tinha o próprio olho, um óculos, depois uma lupa, microscópio. E o que a gente traz de novidade? Que não é mais novidade, né? Já desde a década de 70, pelo menos, é absolutamente uma realidade. É a função. E a função dada por um conjunto de testes que nós vamos ver. E por que a gente faz isso? A gente faz isso para ter um mapeamento, né? Para identificar melhor as estruturas neurais e dar um diagnóstico, então, mais preciso das lesões nervosas pré-existentes, e fazer um monitoramento contínuo, tentando evitar lesões iatrogênicas decorrentes do próprio trauma cirúrgico, quer sejam elas transitórias ou definitivas, e evitando, claro, as sequelas no final, né? Então, nosso goal é diagnóstico e proteção neural. E quando? Quando essas estruturas aqui estiverem em risco. Obviamente, na aula de hoje, nós vamos falar do plexo braquial e dos nervos periféricos. Nós vamos fazer a nossa proposta é uma monitoração neurofisiológica multimodal. Vamos fazer um mapeamento com eletromiografia de varredura livre, aquela que fica correndo na tela, como se fosse um eletrocardiograma. Só que no eletrocardiograma, quando a linha está lisa, é porque o paciente morreu. No nosso caso é ótimo, porque não está acontecendo nada com aquele nervo, não está sendo importunado, não está despolarizando. Aqui, como a gente coloca os eletrodos, os principais músculos e territórios neurais que a gente quer abarcar lá. Fazemos eletromiografia estimulada, só para vocês lembrarem, é como se fosse a ré do carro de vocês, quando vocês vão se aproximando de algum lugar, faz um bip, 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 nós lá também conseguimos saber se vocês estão próximos e quão próximos de uma estrutura neural para afastar vocês desse risco, ou não, ir lá e mapear e dizer, olha, realmente esse aqui é o nervo radial, esse aqui é o nervo mediano, esse aqui é tal coisa, no meio de um brocotoma gigante lá. Depois a gente faz o monitoramento com a própria eletromiografia de varredura livre, que vai correr lá na tela, o potencial evocado motor, que a gente faz uma despolarização do córtex motor e capta a resposta em qualquer músculo que a gente tenha, que a gente queira, que seja o nosso objetivo. O somatosensitivo vai numa via ao contrário, a gente estimula na periferia, aqui está mostrando o tibial, mas no nervo mediano, no nervo radial, no nervo ulnar, e capta uma resposta a nível cortical e avalia quanto tempo isso demorou, que amplitude ela tem. O eletroencefalo a gente usa, nesse caso aqui, para ver só a depressão ou não da hipnose do paciente, porque isso nos atrapalha nos testes. Então, quando o anestesista não tem o BIS, a gente ajuda
fazendo o CEF, que é o Spectral Edge Frequency do eletroencefalograma 95%. Então, basicamente, multimodal por isso, porque são 3 módulos. E a gente vai começar aqui direto, já que eu prometi para o Marcelo que ia tentar ser o mais prático possível e tentar levar vocês para dentro do centro cirúrgico. Tá? Aqui, vamos falar da eletromiografia com potencial de ação muscular composto. É aquele multiplex de vocês lá, sendo que aqui, obviamente, eu tenho uma tela onde aparece a minha resposta. Ninguém precisa ficar controlando se está pulando a mão, se não está pulando, se está pulando o antebraço, que músculo que está pulando, palpando lá. Não, aqui a gente tem uma tela onde aparece uma amplitude, uma duração, e a gente pode acompanhar isso. Então, aqui eu botei uma avaliação como se fosse de uma raiz de C8, pegando o tronco inferior, podendo estimular também cordão medial, o próprio nervo mediano no braço e no antebraço, e a gente podia replicar isso para qualquer dos nervos. Eu usei o mediano mais para colocar a captação aqui no oponente do polegar, a gente capta isso com eletrodos de agulha. E a estimulação feita pelo cirurgião ou pelo assistente com um eletrodo bipolar. Então, aqui tem uma resposta, então, de uma eletromiografia estimulada, dando um estímulo na raiz de C7, captando a resposta num tríceps que estava bem reduzida. Depois a gente pode falar desse caso mais adiante. Aqui uma estimulação em tronco superior, com captação no bíceps através do músculo cutâneo. Aí tem uma resposta. Depois nós temos aqui uma estimulação direta já no supraescapular e captação no supraespinhoso. Uma estimulação do nervo ulnar com captação no abdutor do 5º dedo e uma estimulação de nervo mediano e captação no oponente. Vocês estão vendo que a gente consegue, com essas 2 linhas que estão aqui, medir amplitudes e ver a evolução disso durante a cirurgia. E por isso que eu estava falando do multiplex, não porque vocês não devam usar quando a gente não puder estar lá, mas sim para mostrar que a gente tem alguma coisa um pouco mais sensível para mostrar para vocês. Potencial de ação muscular composto é tudo de bom? Vamos lá. Ele está presente com poucos axônios funcionantes. Então, a gente já vai colocando as barbas de molho. Ele presente não significa que funcionalmente é útil aquele músculo, né? aquele nervo. E ausente pode ser pelo tempo que está de evolução da lesão. A gente sabe que uma lesão se regenera na faixa de 1 milímetro por dia, isso com todas as situações fisiológicas absolutamente normais, né? Próximos do normal. Então, a gente vai ter um crescimento de 3 centímetros por mês, mais ou menos. Então, isso, às vezes, o músculo está tão distante da lesão ainda que ele não teve tempo de poder responder. Então, portanto, geralmente ele é pouco útil para determinar a continuidade. Daí é que vem, então, em 69, o Klein, com isso de fazer a captação do NEP, que aqui está numa fitinha que saía desse aparelho aqui, mais antiguinho. E está o NEP presente aqui e um NEP ausente do lado direito. Então, aqui estão os instrumentos que se usam, né? Se usa um estimulador tripolar, e a gente pode depois discutir por que o tripolar. E se bem que com bipolar se consegue também, o tripolar a única coisa que faz é diminuir o artefato de estímulo. A gente tem um anodo de um lado, um anodo do outro e um catodo no meio, e aí o circuito entre anodo e catodo faz com que o artefato de estímulo desapareça e fique só um estímulo do ponto zero já na nossa tela aparecendo. E o captador é um captador bipolar. Aqui vocês estão vendo como isso é colocado no nervo. Também, de novo, é o cirurgião ou assistente cirurgião fazendo. O neurofisiologista está fora do campo e ele não está lá fazendo isso. Isso também é uma das coisas que a gente vai abordar mais para o final da aula. O que a gente pode usar o PAN? A gente pode usar ele para estimular uma raiz e captar num tronco, para estimular um tronco, captar num fascículo ou um cordão, para estimular num cordão e captar num nervo, e de um nervo para um nervo. O que a gente precisa ter é pelo menos 4,5, 5 centímetros de tamanho de nervo. Se a gente ainda tiver um espaço de nervo que a gente sabe, inclusive pela palpação de vocês, que é um trajeto normal, a gente pode até testar antes e depois testar
no território que é o nosso X da questão. Então, é isso, basicamente, um estimulador, um captador, e nós vamos ter respostas, são uma resposta como essa. Quem faz eletromiografia que está acompanhando a aula, sim, parece um radial, e é isso mesmo, é uma resposta desse tipo. Aqui está uma resposta não mais de literatura, e sim nossa, no nervo mediano. E como é que a gente usa ele? Aqui tem um neurônio de continuidade, se a gente estimula e capta uma resposta lá normal, significa que passa. Se a gente tem uma lesão completa, não passa nada. E as lesões incompletas, tanto difusa como focais, elas vão aparecer com uma resposta menor, uma amplitude menor. Como a gente procurou testar num trajeto normal, a gente pode comparar isso. Então, aqui, num nervo, um NEP captado num nervo, num trajeto distal, macroscopicamente era normal, a gente viu um NEP presente. Depois a gente foi para um trajeto proximal, macroscopicamente era normal, o NEP presente. E aqui, no trajeto onde a gente via que estava alterado, a gente tinha um NEP ausente. Quando se divulsiona esse nervo em vários fascículos, às vezes a gente tem fascículos que mostram intraneural que a gente pode ter resposta. Então, aí, nesse caso, é o caso que se opta por fazer apenas uma neurólise. Quando eu tenho um neuroma aqui, o que o cirurgião quer saber, e uma das perguntas que hoje, um pouco antes, o Marcelo fez, era por que lado ele aborda esse neuroma para não lesar fibras nervosas que conduzem. Então, isso a gente pode ajudar e a gente ajuda bastante. Eu vou mostrar um caso aqui. Então, aqui mais um pouco do mesmo, estimulação de tronco superior, captação em supraescapular. Aqui vários tipos de estimulações e captações. Essas fotos eram na época que eu tinha ido visitar o pessoal de Stanford, fazendo os plexos braquiais lá com eles. Aqui o algoritmo que a gente usa, adaptado do Klein e do Rappel, para a hora de fazer o NEP, dar um parâmetro para vocês. E aí o NEP começa a mostrar umas coisas que o potencial de ação muscular composto já não era tão favorável. Quando ele está presente, indica que a lesão é parcial e a recuperação funcional é de mais de 90%. A conduta cirúrgica, então, vai ser só uma neurólise, né? E se ele estiver ausente, indica uma lesão completa sem recuperação funcional possível, desde que eu tenha feito isso também intraneural, tá? Como eu mostrei a questão de segundos atrás. A conduta cirúrgica, então, vai ser ressecar a proximidade das extremidades, externo terminal, ou, no caso como o do Marcelo mostrou, com uma distância muito grande de gap, então aí é fazer a interposição de enxerto. Ele vira o padrão ouro exclusivamente para analisar trajetos de nervo, né? E para determinar essa continuidade e a própria conduta cirúrgica. Então, aqui algumas coisas de literatura lá do Klein. Ele presente, ele equivale a 4.000 axônios mielinizados funcionantes, isso que era um trabalho em porcos. O importante é que, porque às vezes os testes e a própria clínica no pré-operatório demonstram que as lesões são completas e a gente chega no intra e vê que tem NEP presente e a gente muda o que o cirurgião estava pensando em fazer, pensava em fazer uma enxertia e ele vê que de repente ele vai conseguir fazer só uma neurólise, né? A simples presença, então, é significante. Grandes séries cirúrgicas, 94,7% dos neuromas em continuidade com presença de NEP, a neurólise resultou num bom prognóstico e melhora funcional, o que isso é bom, né? Lesões completas com NEP ausente, com certeza é enxertia, transferência nervosa ou a própria transferência ou a própria transposição muscular, seja o caso. Saindo da eletromiografia, entrando no potencial evocado somatosensitivo, que é aquela estimulação que eu mostrei, então a estimulação de periferia, esse estímulo ascendendo, essa despolarização ascendendo pelos cordões posteriores da medula, aqui no caso do membro superior, pelo cuneiforme, e a gente captando numa determinada região do homúnculo de Penfield a resposta, né, com eletrodos já colocados lá para isso, e estimulando os dermátomos, no caso do dermatomérico, dermato C6, dermato C7, dermato C8, e a gente vendo se isso tem resposta ou não, e já
falando para o cirurgião. Os estimuladores que a gente usa aqui são eletrodos de superfície, que a gente coloca antes. Para mantê-los aí, a gente usa um truque, depois a gente vai mostrar, porque o cirurgião quer esse braço todo estéril e a gente vai deixar. Então, aqui as respostas de dermátomo de C6, de C7, de C8, e aqui o caso de uma ausência, e a gente já suspeitando, então, de uma possível avulsão sensitiva. Esse teste pode ser feito junto com a eletromiografia que vocês pedem para o ambulatório. E quando vocês tiverem uma suspeita de avulsão, pelo menos C6, 7, 8, você já pode sugerir, faça, por favor, o somato sensitivo dermatomérico, e aí o colega vai poder ajudar vocês um pouco melhor. Depois, o potencial evocado somato sensitivo pode ser feito também em nervo misto, aqui no caso, eletrodos em mediano e eletrodos em ulnar, e captando da mesma forma, pela mesma via. E a gente vai ver respostas já um pouco maiores, respostas com um shape já um pouco diferente daquelas outras lá. No potencial evocado somato sensitivo, eu vou poder responder a pergunta que o Marcelo fez, se existe avulsão sensitiva ou não, desde que vocês abram bem próximo às raízes e a gente tenha acesso a cada uma das raízes ou aquela que vocês estão suspeita, a gente dá um estimulador bipolar, vocês seguram ele preso na raiz e a gente faz a mesma coisa, um somato sensitivo que vai estimular na raiz e já vai captar no córtex. Claro que vocês vão ver que a latência é uma latência menor. Lá eu tinha uma latência de um N20, aqui eu tenho uma latência de um N7.4, 7.6. E então, eu disse, opa, aqui passa. Ricardo, quanto passa? Eu não sei quanto passa, mas eu digo que aquela avulsão que vinha na ressonância, lamento muito, está frustrada, ela não existe. Ela, pelo menos, não é completa. E nós vamos ver por que eu estou respondendo isso, pelo menos não é completa. Principalmente porque tudo aquilo que a Makino já mostrou lá das lesões mistas, que não são só nos nervos periféricos, e sim também nas raízes, pela parte plexulada delas, né, que a gente costuma não ter ideia de que elas sejam, mas são bastante. Aqui eu tenho potencial evocado motor, vocês podem ver que na figura está disparando um estímulo elétrico que é transcortical, elétrico transcortical, e aí a gente pode acompanhar essa descida da despolarização pela via anterolateral em vários músculos que a gente quiser, e praticamente os que a gente está estudando no caso, né? Ou casos mais específicos, de lesões mais específicas, a gente vai estimular, vai captar em músculos de miótomos mais daquele determinado nervo, e a gente vai poder estudar isso. Aqui os captadores já são eletrodos de agulha, que a gente coloca antes e faz um screening desse paciente, e depois a gente tira tudo isso e dá essas mesmas agulhas, não as mesmas, outras estéreis, para o cirurgião colocar durante a cirurgia. Então, aqui uma resposta, um potencial evocado motor, mostrando as respostas em vários músculos. Vocês veem que alguns músculos estão com respostas menores, então a gente pode dizer que o axilar e o radial estão com respostas menores. Quem sabe isso, então, não é de radial e não é de axilar, e sim de um cordão posterior, e junto aqui um cordão lateral do plexo pegando um músculo cutâneo. Então essas são as respostas que nos aparecem lá, e a gente vai acompanhar essa cirurgia do princípio ao fim com isso. Aqui uma lesão já um pouquinho mais pronunciada, vocês podem ver comparativamente às outras respostas, sendo que as outras respostas eu estou avaliando com 200 microvolts cada divisão vertical, e aqui eu estou tendo que colocar 30 microvolts para conseguir esse esboço de resposta, apenas para dizer que a lesão não é completa. É uma lesão incompleta. Então, mais uma vez, é uma lesão incompleta de quanto? Eu não sei, mas eu sei dizer que não é uma lesão completa. Então, vocês estão autorizados a fazer uma enxertia ali ou fazer só uma neurólise? Provavelmente só a neurólise. Isso é uma coisa para a gente discutir. E aqui uma lesão completa que a gente realmente não vê resposta nenhuma, e a gente pode afirmar para vocês que ela existe, com potencial evocado motor córtico miogênico. Depois nós entramos num potencial evocado motor, que é o córtico neurogênico. Então eu vou dar um estímulo cortical, e ao invés de captar no músculo, e ao invés de pegar toda a via,
motora, pegando primeiro o neurônio, segundo neurônio, placa mioneural e músculo, eu vou pegar já direto num trajeto nervoso. Esse potencial córtico neurogênico, ele, para o plexo braquial, ele é muito bom, para outras aplicações não é tão boa, principalmente, por exemplo, cirurgias de coluna, mas aqui ele tem uma função muito importante, que é eu poder captar a mesma coisa que eu fiz com a raiz sensitiva de estimular e captar lá em cima. Eu dou um captador para vocês bipolar, vocês seguram aquela raiz e a gente faz um potencial vocado motor e vê se existe uma avulsão radicular motora ou não. Podemos fazer captação no plexo, captação em qualquer outra parte do sistema nervoso periférico, aqui no nervo, no braço, no antebraço, e vamos para frente para ver o que vem aí. Aqui estão as respostas de raiz, direto. Ó. Estão mostrando as latências motoras aqui de 8.3, de 11, de 8, tá bom? Então, mostrando que nesse caso aqui não tinha avulsão em nenhuma dessas aí. Muito bem. Essa era basicamente a entrada de vocês no centro cirúrgico conosco, mostrando o armamentário que nós e vocês e os pacientes de vocês têm à disposição. E depois nós vamos discutir a dificuldade que é obter isso, porque aqui a gente mostra de uma maneira bastante simples, mas não é nem um pouco simples, é bastante complexo. Eu vou mostrar 3 casos, 2 deles com lesões neurais e um deles para prevenir lesões iatrogênicas quando se é ortopedista trabalhando com fraturas de membro superior. Aqui, então, uma clássica, né? Que é a lesão do radial englobado ou por um calo ósseo ou pela própria placa durante a osteossíntese, né? Então, nós fomos fazer essa descompressão desse radial aqui. A gente notava um tríceps bem, né? Bíceps deltoide a gente colocou mais para ser um sentinela nosso. E depois no antebraço nós captamos no extensor radial e no extensor próprio do indicador, 2 do território do radial. A gente via que não era uma lesão completa, que estava diminuída, mas estava presente. E aqui um mediano e um ulnar aqui na mão. Então, vamos lá. Depois de fazer o screening, então, vamos lá, vamos voltar na foto. Ó, o paciente entrou na sala, a gente faz tudo isso. O neurofisiologista vai lá, faz tudo isso e tem essa resposta aqui. Aí depois, o que acontece? Vocês vão pintar esse braço. E aqui, diferentemente do que aquelas fotos que o Marcelinho colocou com o garrote ou com o torniquete, como vocês quiserem, se vocês nos chamam para a sala de cirurgia, vocês esqueçam o garrote. Vão aprender a trabalhar sem o garrote, porque dá para trabalhar. A gente faz isso não tão seguido, mas a gente faz frequente e dá para trabalhar sem garrote. Então, por quê? Porque o garrote vai me dar uma isquemia e vai levar 20 minutos depois de tirar o garrote para eu ter de novo sair do bloqueio de condução. Então, se estão nos chamando lá, o garrote não entra na sala. Então, aqui o cirurgião nos ajuda, né, a colocar os eletrodos. Aqui vocês estão vendo o extensor próprio do indicador e aqui o extensor como dos dedos. E aí a cirurgia começa, se chegar na placa, se afasta o radial da onde ele estava comprimido e vamos ver o que aconteceu. Durante isso, esses 2 músculos vão mostrando despolarizações, a gente vai avisando para vocês, olha, vocês estão cutucando o radial, está dando resposta mais distal. Eu vou falando isso por quê? Porque é uma maneira de vocês irem mapeando aonde está o radial quando vocês não o veem, se ele está no meio, por exemplo, de uma massa de calo ósseo, né? E também para alertar para vocês maneirarem um pouco na hora de manejar com esse nervo aí. As respostas do pré-operatório, vocês lembram? Então, aqui estão as amplitudes dessas respostas. E depois que o nervo foi liberado, que ele está aqui, tranquilão, aí essas respostas, elas simplesmente dobraram de tamanho. O que mostra para vocês já no intraoperatório, no final da cirurgia, que vocês podem sair da sala e ir lá falar com a família e dizer, olha, ficou legal,
A gente viu pela neurofisiologia que as respostas melhoraram. Então, isso era um nervo periférico, bastante acometido, que é o radial, porque a fratura do húmero, a gente sabe que é uma fratura, se não a mais comum, uma das mais comuns, e o radial ele teimou em vir enrolado nesse osso. Aqui já é um outro caso, o neuroma, que é outra pergunta que o Marcelo fez, e é uma pergunta que a gente vai dar para responder bem legal aqui. E aqui eu botei o neuroma esse na axila, só para mostrar, era um neuroma na axila, mas era de nervo mediano. E então, nós fizemos um mapeamento com eletromiografia estimulada, lembra? Do potencial de ação muscular composto, né? E a gente estimula polo proximal, polo distal, e a gente tem um potencialzão que até saiu da tela, eu não consegui reduzir a janela para captar ele mais bonitinho, e eu não quis pegar qualquer um, trouxe esse mesmo, porque vocês vão vendo que está no terceiro canal, e o terceiro canal é do oponente do polegar, nesse caso aqui. Então, tudo que acontecer vai ser nesse terceiro canal. Depois, o que a gente faz? Depois nós vamos fazer o NEP. Então, eu tenho um tumor, onde eu tenho um bordo medial dele, um bordo lateral, um bordo proximal, um bordo distal, uma face que dá para eu ver, que está aqui em cima, e a outra que está lá atrás. Então, nós vamos ver o que nós vamos fazer. Vou pedir para o cirurgião, ele vai pegar um estimulador, vai estimular. Geralmente, a gente pede para estimular proximalmente, onde a gente tem mais fascículos, né? E vamos captar distal. E vamos ver o que aconteceu. Tem NEP ou não tem? Tem. Muito bem. E que bordo eu estava? Eu estava no bordo medial desse tumor. Agora eu vou para o bordo lateral. Bordo lateral, eu estimulo, capto e tenho NEP. Depois disso eu digo, bom, agora vamos ver por onde o cirurgião entra. Eu já sabia que por aqui não dava para entrar, por aqui não dá para entrar. Vamos ver por cima. Ele foi por cima e a gente viu que por cima ele não tinha resposta nenhuma. Então vamos abrir aí. Abriu essa cebola, como eu chamo, e enucleou o tumor. Tivemos abalos no terceiro canal na hora que estava tracionando, a gente fala isso para o cirurgião, um abalo mais ou menos simples. Dependendo, a gente tem abalos um pouquinho piores, mais piores e horríveis agora. E tudo isso a gente vai relatando para vocês. Porque dependendo desse abalo e da continuidade dele, pode ser que a gente esteja provocando uma lesão neural iatrogênica na ressecção do tumor. Então, é interessante da monitoração também é isso, poder te prevenir isso aí. Depois que acabou de retirar, vamos lá estimular o bordo medial, captamos um NEP, bordo lateral, captamos um NEP. Então, todo mundo feliz, acaba a cirurgia, a resposta está lá. E então parece que eu respondi aquela pergunta do Marcelo a respeito dos neuromas para ver a continuidade ou não. Aqui, de novo, o nosso radial, só que agora aqui o que acontece? Se eu botei uma fratura, ela não tem nada a ver. Só para mostrar que eu achei bonitinho na internet isso de fazer uma analogia mostrando como o radial pode estar comprometido nas fraturas. Esse caso não tem nada a ver de fratura. Esse caso é uma osteogênese imperfeita numa criança, desculpem, não é Covid, numa menina de 5 anos de idade, em que se vai fazer uma osteotomia de úmero esquerdo nela e depois, claro, uma artrodese com aquelas hastes intramedulares lá. Então, o cirurgião está lá, nos ajudando com os eletrodos, né? Depois ele vai começar a usar o drill para fazer a perfuração e para ir colocando já uma haste, né? Deixa a haste lá, vai controlando isso com a sua escopia e nós junto, vendo se existe algum abalo ou não. Ele determina aonde vai ser o ponto, pela escopia, aonde vai ser o ponto de osteotomia, ou de uma ou de mais. E aí, nesse ponto de osteotomia, a gente dá um eletrodo de estimulador para ele, ele vai, estimula e mapeia quem? O nervo radial. Certo?
E aí ele determina que o nervo radial está em determinado lugar ou não encontra nenhuma resposta, então fica mais tranquilo ainda. Ele entra com o osteótomo dele, faz a osteotomia, e nós estamos controlando tudo isso durante todo o tempo. Aí ele aprofunda aquela haste, né? Acompanha isso pela escopia, está vendo agora a haste passando pelo local de osteotomia, está lá o bracinho da paciente, né? Então, não tinha resposta ali no radial, estava tudo tranquilo, a gente vai controlando durante todo o tempo, e nós tínhamos as respostas, então, de tríceps, tensor comum e do abdutor do quinto dedo, do ulnar, só para ter mais um nervo como controle. Claro que a gente está com deltoide, claro que a gente está com bíceps, pego e tudo mais, vocês viram. Então, o resultado final está aqui, e aqui a criança a gente pediu para levantar a mão, ela levantou o braço, mão, levantou tudo. E o outro bracinho nós operamos depois. Esse aqui, o esquerdo, foi o primeiro que nós operamos, ela já operamos os dois. Nós já temos pelo menos uns 18 membros superiores operados, não em 9 pacientes, porque alguns pacientes já fizemos bilateral. Muito bem, agora um pouco da discussão, depois dessa aula aí chatinha de neurofisiologia, mostrar para vocês que quando nós entramos lá no centro cirúrgico, a gente entra para fazer parte da equipe, assim como o anestesista é. E essa tríade, anestesista, neurofisiologista e cirurgião, ela é muito importante que esteja bem afiada, ou pelo menos que cada um conheça o que o outro vai fazer lá e de que maneira ele pode ajudar e de que maneira ele pode não atrapalhar para que o serviço saia bem feito a favor do paciente, certo? Então, aqui, primeiro falar para vocês que o cirurgião participa ativamente dos testes intraoperatórios. Diferentemente do que as outras cirurgias, em que o neurofisiologista comanda tudo de fora, e às vezes tem um estimulador, por exemplo, no caso da coluna de um parafuso, alguma coisa assim, mas de resto é tudo comandado de fora. Nesse, a neurofisiologia é muito feita com a intervenção da equipe. Então, o cirurgião e a equipe têm que estar treinadas. E tem que estar treinadas para quê? Tem que estar treinadas para implantar os eletrodos de agulha estéreos intramusculares e fixar eles. E a gente vai mostrar como faz. Às vezes, na primeira vez que a gente vai com a equipe, eu me paramento, ponho luva e tudo mais, e vou lá e a gente faz e mostra como faz. A equipe tem que estar treinada a realizar estimulação e captação com probes tripolares e bipolares, ou bipolares e bipolares, que seja, ou um probe só bipolar para estimular aquela raiz para fazer um somato sensitivo e ver a avulsão, ou para captar a resposta do motor naquela raiz e ver a avulsão ou não. Então, tem que estar preparada também para a gente repetir, até ter certeza da resposta, porque a minha resposta significa eu vou fazer só uma neurólise ou eu vou fazer uma enxertia. Eu vou condenar aquele paciente a não ter uma melhora que ele poderia ter fisiológica, pela própria regeneração, e fazer uma interposição do enxerto, que pode dar muito certo e pode não dar, como nós sabemos. Então, precisa ter o quê? Isso, tem que ter paciência, ela é fundamental. Então, nesse caso, a gente pede para os cirurgiões de mão, que são aquelas pessoas extremamente calmas, como o Marcelo, por exemplo, uma pessoa super tranquila. Então, aqui, obviamente, o meu grau de ironia, porque ele é elétrico, mas aqui precisa ter paciência, porque se não tiver essa cooperação, nós não vamos entregar um serviço bem feito e a gente poderia entregar. Aqui o truque de colocar os estimuladores que estavam previamente não estéreis, colocar um plástico de fibroscopia para deixar estéril aquela parte lá, e depois a gente passa também uma luva de batodura crepe estéreo, o cirurgião colocando os eletrodos ali, palpando os músculos, colocando, se ele não está muito ligado nisso, a gente vai e ensina onde que é e onde que faz, e depois tem que estar lá, sabendo que na hora de fazer o NEP, ele vai ter que ter paciência de pegar talvez um trajeto de nervo normal para a gente testar primeiro o NEP se está saindo e depois lá no trajeto que não está assim tão normal, que é o nosso objetivo. O anestesista a gente pede para trabalhar
com uma anestesia totalmente intravenosa. O paciente está descurarizado, isso vocês já estão acostumados por causa do multiplex, o estimuloplex, desculpa. O torniquete, a isquemia que ele provoca, influencia a captação, vai fazer um bloqueio de condução, dependendo do tempo que ele está lá, e a gente pede para liberar 20 minutos antes. Desculpa, já tentamos, não é fácil. Então a gente pede, não usem. E lembrando sempre da vascularização do nervo periférico, né? Que ela é muito exuberante e a gente vai provocar uma isquemia transitória com bloqueio transitório de condução nesse nervo, certamente. A temperatura é importante, manter esse paciente aquecido. Claro que o braço não dá para aquecer, porque está lá fora do campo, mas manter uma manta térmica nas pernas e tronco desse paciente é super importante. A sala também não tão gelada, né? E uma pressão arterial de 80 a 85. Ah, vai sangrar um pouquinho, sim, mas é factível. Como conclusão, então, as imagens, né? A gente sempre foi acostumado que uma imagem vale mais que 1000 palavras, uma imagem é tudo, e eu estou aqui para dizer para vocês que não é tão assim, não. Vamos lá. Aqui uma imagem para ver cúpula diafragmática, para a gente ver lesão do quê? Lesão do frênico, se existe ou não. Aqui uma coisa muito comum, que são as fraturas de clavícula, que acompanham com uma lesão do plexo. Se usa o ultrassom, e a ideia era que ele pudesse nos ajudar vendo uma imagem até dos axônios motores e axônios sensitivos do nervo, e vendo um oco quando não tem nada disso, uma lesão completa. A gente sabe que também não é assim tão simples. Veio a mielotomografia e mostrava as imagens de avulsão, e a gente viu algumas dessas avulsões caírem por terra dentro do centro cirúrgico. E, por fim, veio a ressonância magnética, e agora com essas reconstruções de tractografia, mostrando aqui um plexo sem avulsão e aqui um plexo com avulsão, e a gente já pegou imagens desse tipo aqui, e a gente via que podia existir avulsão, mas que ela não era completa, como mostrava a foto bonitinha ali. Então, os testes diagnósticos no pré-operatório, por vezes, eles são difíceis de análise, né? E a gente já mostrou exaustivamente por quê, por causa da Susan McKinnon, que pegou os trabalhos da década de 80, que o Jean Ballet foi o primeiro a falar, depois o Stuart pegou os trabalhos de Jean Ballet e publicou naquele trabalho dele de 86, e ela, em 88, publicou aquela sexto grau de classificação, que era a lesão do nervo misto, voltando a falar aqui, porque realmente fica difícil, às vezes, de fechar um diagnóstico eletromiográfico, e muitas vezes a gente vê no intraoperatório que a gente vê coisas que a gente não conseguia ver lá no ambulatório. A monitoração, então, ela te dá informações não obtidas por meios não invasivos. Isso é uma verdade. Ela permite ao cirurgião um melhor julgamento da função do nervo, severidade da lesão e o potencial de recuperação. Decidir sobre as técnicas cirúrgicas, se vai fazer só uma neurólise, um enxerto, uma transferência nervosa ou uma transferência muscular. Cirurgia de plexo braquial e nervo periférico é sempre um desafio. As lesões muitas vezes são em mais de um nível, né? Quem é cirurgião de nervo periférico sabe me dar razão. A anatomia é prejudicada pela presença de ferida, tumor, às vezes são umas maçarocas enormes de hematomas antigos e que nos complicam a vida lá, e por isso a monitoração pode ajudar. A neuroanatomia ela é intrincada e às vezes tem variações anatômicas, isso não é assim tão raro de acontecer. A decisão é complexa devido ao pouco trajeto de nervo proximal que às vezes tu tem íntegro, como o Marcelo mostrou, às vezes lesão já é lá na raiz e fica um pouco mais complicado de fazer o NEP lá. E finalmente a complexidade dos fascículos dos nervos periféricos. E aqui a gente tem que dar uma paradinha. Isso era uma pegadinha de um neurocirurgião argentino de nervo periférico chamado Giocoli, que eu acho que muitos de vocês conhecem, a gente conheceu na década de 80, início dos 90, e ele mostrava esse slide aqui e perguntava o que era, e a plateia aqui hoje não vai poder me dizer, mas a plateia respondia que era o plexo braquial. Aí depois ele sorrateiramente mostrava que não, eram 3 centímetros proximais
do nervo musculocutâneo. Coisa que ele tirou da onde? Do Sutherland, lá de 52, que mostrava esses 3 centímetros do músculo cutâneo num desenho, como ele viu isso depois de ter feito a divulgação desse nervo. Então, Joculli aproveitou isso, muito inteligente, e a gente está usando aqui a pegadinha do Joculli. Mas bem interessante para mostrar e para a gente ter ideia que o nervinho não é aquele fiozinho, né? É bastante complexo também. E ele é mais complexo quanto mais proximal ele é, como vocês veem aqui. E quando ele é mais distal, aqui é um nervo mediano, e aqui já é o Jambalay entrando, e eu vou mostrar para vocês, na década de 80, exatamente no ano de 80, com o trabalho dele, que é muito bonito, mostrando que as lesões mais distais são as mais fáceis de se fazer enxertia e de elas darem resultados justamente por isso. Porque se vocês notarem os fascículos, como eles são distribuídos mais proximalmente, como o mais distal, que vai ser uma anastomose, ou término terminal, ou interpondo o enxerto, vai ser muito mais simples, né? E está aqui de novo o trabalho, a Susan aqui, metendo o bedelho dela em tudo, né? Aqui, ó, uma imagem muito bonita. Esse é o Sutherland agora modificado. Esse é um Sutherland que estava lá no preto e branco e agora alguém se dedicou e fez mais bonitinho aqueles 3 centímetros do músculo cutâneo. E aqui entra o Jambalay e coloca em 80 aquilo mais distal. E isso aqui é o que viu a arquitetura interna num desenho do Prochaska do ano de 1779. Quer dizer que novidade também já não tinha tanta, já se sabia disso, mas não se avaliava tão bem como se avalia hoje. E aqui, quando se olha o plexo braquial aqui em cima, dessa maneira como eu mostrei antes, a gente já fica feliz, assim, agora eu aprendi o plexo braquial e isso não é um bicho de 7 cabeças, né? E aqui mostrando que ele é, sim, multiplexular dentro de cada estrutura dele, dentro das raízes, dos troncos e depois na formação dos próprios cordões e dos nervos. E tem um autor, e eu preciso descobrir, porque esse foi um erro meu, daqueles erros que eu cometo seguido de, às vezes, não anotar onde é que eu li, eu sei que eu li, e ele chega à conclusão que, em estudo que ele fez em ratos, que de 11.000 a 16.000 interconexões axonais existem dentro de um plexo braquial. Então, essa é a imagem do plexo braquial que eu queria que todo mundo ficasse na cabeça. Que é por isso que a gente apanha. E é por isso que apanhar é normal e que a gente não merece se açoitar porque a gente errou um diagnóstico ou a gente não foi tão preciso como a gente queria. A monitoração, ela torna a cirurgia de vocês mais segura, tenho certeza disso. Ela é importante, documento médico legal, isso mais para citar, mas por que não? Isso é uma homenagem minha a uma pessoa que virou um amigo, porque a gente não tem essa proximidade do convívio diário, mas um conhecido que a gente trocou muita figurinha com ele quando a gente estava querendo implementar isso aqui no início dos anos 2000, e eu apanhava para o chuchu e ele ensinava de uma maneira super tranquila. Então, nós estamos lá, muito mais do que olhar ondinhas numa tela, lá como vocês gozam da gente. O Gaúcho não está fazendo nada, está aí no Facebook, na internet. A gente está lá para fazer parte da equipe de vocês. Com certeza, nós estamos no mesmo barco do que vocês estão. Essa é a minha equipe e me dá uma honra, um prazer enorme trabalhar com esse pessoal. Vocês vão encontrar eles pelo Centro Cirúrgico todo de São Paulo. Hoje a gente tem um volume muito grande de monitoração. Nosso volume maior é de cirurgia de coluna, mas pelo menos já uns 30%, 35% já são de cirurgias de crânio e alguns, dentro daquilo que eu falei de coluna, também tem nervo periférico, que a gente faz de ciático, como o Marcelo mostrou. A gente faz várias outras cirurgias. Bom, era isso. Fico aqui à disposição de vocês para a gente discutir um pouco disso aí. Eu não sei, eu não controlei o tempo, eu não sei se me passei, se eu não me passei, mas estou aqui à disposição do Marcelo e da turma toda aí.
Obrigado, Ricardo. 10. Passou de ano, viu? Com louvor. Obrigado. Com estrelinha, por favor. Estrelinha. Deixa Tá, eu fazer uma sequência aqui. Eu vi que tem algumas perguntas aqui. Eu queria tá, começar pela ordem dos que fizeram a pergunta. tá. Álvaro, você quer fazer a pergunta? Abrir o microfone e falar? Senão eu falo daqui. Álvaro, bike. Quer falar, Álvaro? Então eu vou falar. Neuroma em continuidade. Clinicamente sem função no território do nervo tronco testado. Estimula proximal ao neuroma. Estímulo proximal ao neuroma e não obtém resposta. Ou a resposta é muito fraca. Estimula distal ao neuroma e tem contração. Qual o significado disso? Marcelo, eu entrei. Tá dando para ouvir? Dá sim, pode falar, Álvaro. Tá. Ô, Ricardo, parabéns pela apresentação aí, viu? Obrigado, Foi obrigado. muito bom. Eu já vi algumas vezes, mas eu sempre aprendo alguma coisa a mais, que é muita informação, né? Então, parabéns de novo. A minha situação, assim, eu já até imagino um pouco a resposta, que você acha que talvez faça uma analogia ao NEP, mas eu já me encontrei nessas situações, acredito que alguns colegas também. Você vê um neuroma de tronco, ou na transição raiz-tronco, né? Vamos falar tronco superior. Você usa um estímulo padrão de 3 miliamperes, estimulador, estimuplex, tá? 3 miliamperes. Você vai lá proximal ao neuroma, ou não dá nenhuma contração, ou ela é muito fraca. Você vê só fibrilação, fasciculação no músculo que você quer testar, seja músculo cutâneo ou contração de ombro. Aí você vai lá distal ao neuroma e tem uma contração mais forte, né? Você acha que, eu sei que não é NEP, é uma estimulação elétrica direta, simples e pura, mas você acha que você pegaria a mesma explicação do NEP? É um paciente que não exibe clinicamente. Clinicamente, ele não tem função daquilo que a gente... Deu para entender minha pergunta, Ricardo? Claro. E qual a sua interpretação sobre isso? Vamos botar algumas variáveis aí, Álvaro. Vamos botar uma variável tempo. Tá. Quanto tempo eu tenho da lesão até o momento que a gente está fazendo esse teste? Perfeito. É importante, né? É importante, porque aquilo que eu expliquei, se eu sei que a regeneração ela é tempo dependente, tu não está falando de um trauma, mas o neuroma muitas vezes, ou um neuroma ou um hematoma, alguma coisa ali, pode ser por isso. Na hora que eu uso o multiplex, te lembra que eu botei lá por que o potencial de ação muscular composto ele é fraco, ele não é um bom amigo. Ele só é teu amigo quando tu fizestes o estímulo proximal e tivesse uma resposta bastante razoável. Mas não é o caso, né? Então ele vai ser confuso. Ele vai ser confuso. Tanto é que o NEP, nesse caso, e não puxando a brasa, já puxando, mas esse caso específico é o caso para usar a monitoração. Nem que seja especificamente para isso. Olha, eu vou chamar o fulano, não precisa ser a nossa equipe, tem um monte de equipe, tanto em São Paulo como no Brasil inteiro, tem colegas nossos fazendo muito bem feito. Eu vou chamar ele porque a minha dúvida é essa aqui. Eu já vi na ressonância, já vi que eu tenho uma imagem, eu vou lá, eu vou abrir ali para fazer um NEP para ti. Porque o multiplex, ou mesmo que não fosse multiplex, mesmo que fosse nós lá, captando no músculo a resposta e estimulando proximal e distal, nós íamos ficar com dúvida também para te responder. Entendi. Não sei se eu te ajudei. Ajudou, mas não ajudou. Eu entendi a resposta. Não, é porque assim, não, eu sei por que eu não te ajudei. É porque, na verdade, tu vai continuar usando o estímulo plex. Então, nesse caso, realmente, tu vai ficar em cima do muro. E tu ficares em cima do muro e eu não poder te ajudar, é por esse motivo. É porque realmente essa resposta com o estímulo de captação de potencial de ação muscular composto ou vendo a contração como tu vês lá com o estímulo plex,
Então, Não deixa eu não é uma fazer uma segunda parte da pergunta rapidamente para Vai não... lá, vai lá. Não Rapidamente, tem Álvaro. pressa. Bem Não tem rápido, bem pressa, não. A rápido. mulher aqui Tá. me liberou para até meia-noite. Não, mas tem outras pessoas querendo perguntar. É a última pergunta. Fala aí. E como você interpreta esse estímulo distal? Dá para o nervo estar totalmente lesado e ele sofrer essa contração estimulando o distal? Ou isso significa que tem alguma coisa passando? Não, tu pode ter, por um determinado tempo, tu pode ter resposta. Tu pode ter resposta. Tu pode estimular e captar lá. Tu pode ter, por um tempo, o nervo ainda funcionante. Certo. Tipo, uma média de 6 meses pós-lesão, pode ter? Pode ter. E aí é uma coisa assim também. Quem tem isso, quem tem essa chave para te responder? Tu nota que a literatura mesmo te diz assim, a eletromiografia tem que ser seriada a cada 3 meses. Se não houver regeneração que apareça na eletromiografia, vamos botar esse paciente em cirurgia, certo? Aí chega alguém para ti e diz assim, melhor período para operar um paciente de plexo são 3 meses. Aí, bom, estamos operando, mas não temos um padrão, que a gente falou, que a gente combinou antes do jogo começar que nós íamos fazer. Então, tem muita coisa que a gente podia responder melhor se a gente tivesse mais acesso ao nervo periférico que a gente tem. A gente tem muito pouco. Ricardo, no plexo, muitas vezes você tem lesões em 2 níveis. Você pode ter na região supraclavicular ou infraclavicular. Aonde que você acha que é o estudo e como que deveria ser esse estudo para que eu afaste essa lesão em 2 níveis? Não sei se... Sempre de proximal para distal. Uhum. Sempre tu investiga primeiro a lesão proximal, depois tu investiga a lesão distal. Tá. Porque nós estamos falando assim, eu estou imaginando de um tronco superior e um supraescapular, um tronco superior e um músculo cutâneo. Então, não dá. A lesão ajusante, ela só vai ser conseguido diagnosticar ela se tu vê só vê a lesão distal se tu conseguir ver primeiro topografar a lesão proximal. E quando eu falo paciência, é porque o que nós vamos fazer dentro do centro cirúrgico para vocês, eu monitoro quando é aquele caso lá da osteogênese imperfecta, eu monitoro algumas coisas na hora que vocês estão ressecando o tumor e eu vejo abalos, as despolarizações nas respostas, mas na maior parte do tempo que a gente vai fazer lá dentro é diagnóstico. E vocês vão participar de um diagnóstico que é difícil, que vai ter que ter muita paciência. Deixa eu perguntar, quando você tem uma raiz, isso é uma situação que ocorre, você consegue dizer que está fazendo potencial evocado, que essa raiz passa estímulo ou não, logo na emergência. Mas você não consegue ser quantitativo em relação a essa mensuração. Você falou na aula isso. Não. Tá. Não. Tá bom. Tem o Carlo Marrone. Você gostaria de abrir o áudio e fazer a pergunta ou quer que eu faça, Carlo? Se você quiser abrir o áudio e fazer a pergunta? O doente está vendo o Grenal, já está de camiseta de Colorado. É triste. Fecha o microfone dele. Tá me ouvindo? Fala. Tá. Bom, antes de mais nada, agradeço a oportunidade, está muito boa essa aula e essa discussão toda, né? Não só o palestrante, como também quem convidou. Ricardo, é o seguinte, basicamente nervo periférico, às vezes, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes é difícil de fazer somente o NEP, a gente faz o NEP, mas a gente pode ficar monitorando através, mesmo de um potencial evocado, perdão, de um CEMAP, certo? Que tem essas dificuldades, tu mesmo falasse. O que eu tenho feito tem lá um brocotoma, eu consigo colocar, eu sei que é grosseiro isso, mas uma agulhinha no músculo, alguma coisa próxima ao nervo, não no nervo, e ficar estimulando e captando mais a jusante, sabendo o que está passando. Né? E o cara vai lá e abre lá a bainha do nervo e tira. Tu tem feito isso? O que tu acha? Se pode ajudar? Ou também se os cirurgiões concordam com isso? Na verdade, a gente faz isso, né? A única coisa da dificuldade é de avaliar quantitativamente, só isso. Mas a gente faz, a gente tem uma resposta, eu tenho uma determinada resposta com uma determinada amplitude, porque vamos explicar aqui
que na hora que a gente coloca a resposta do CIMAP na tela, a gente tem uma amplitude com determinado estímulo, né? Com determinada intensidade. Se isso vai modificando para melhor ou para pior, a gente vai avisando. Pode-se fazer, porque é uma monitoração. E a gente faz ela, sim. O que eu digo só é que a maior parte do que a gente faz é diagnóstico mesmo. Não, é isso mesmo que eu estava falando, ou seja, fazer, nesse caso, monitorar. Né? A gente já fez alguns casos e tem ajudado. Né? Bom, pessoal, muito obrigado. Só que agora vai começar o Grenal, tá? Eu vou fazer meu churrasquinho. Tchau para vocês. Tá bom. Agora tem a Maria Rufina. Ela fez 2 questões. Se também quiser abrir o microfone. Fala, Oi, Rufina. Ricardo. Boa noite. Aí, tudo bom? A Rufina, para quem não conhece, é neurofisiologista, trabalha lá em... O Marrone é neurofisiologista em Porto Alegre, hoje é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. A Rufina é neurofisiologista, trabalha lá em Vitória, no Espírito Santo. É ela que está devendo aquele doutorado para ti, Marcelo. Já está aí com ela, pode cobrar. Eu quero agradecer muito a oportunidade de ter participado, de ter ouvido a aula. Ricardo, parabéns, a aula, como sempre, impecável. Como mesmo na neurofisiologia nós temos muita dificuldade em compartilhar, porque são pouquíssimas as pessoas que se interessam por isso. A última vez que eu fiz o meu levantamento, eu tenho 84 cirurgias de plexo braquial monitoradas. É a minha grande paixão, assim, é o que eu mais gosto de fazer na neurofisiologia. Mas eu tenho essa sorte de trabalhar com a equipe, eu faço a eletroneuro, a gente senta, planeja e faz o intraoperatório. Eu só queria compartilhar com você assim, algo que eu acho que é uma mudança de paradigma. O potencial evocado motor, ele ajuda demais. Quando você compara lá uma amplitude de 30 microvolts, 50 microvolts, você salva aquela raiz. Você muda completamente. Não tem avulsão aqui, vamos procurar onde nós vamos fazer a neurólise, onde nós vamos melhorar. Isso para mim é fato, mas eu já fui criticada, isso que eu queria ouvir sua opinião. Rufina, você não está considerando a condução ao volume das fibras sensitivas. Eu ignoro essa condução ao volume das fibras sensitivas, que eu acho que depois de 10 anos... E assim, eu tenho hoje esses pacientes no follow-up, toda vez que a gente falou, não vamos fazer nada radical aqui, porque está passando estímulo, houve recuperação funcional. Qual é a sua opinião a respeito disso? Você também despreza essa condução ao volume e acredita no potencial motor? Eu acredito no potencial motor, porque a gente já sabe que ele é bastante mais sensível, né? E sim, faço isso e faço aquela captação do córtico neurogênico, que é interessante também fazer, porque às vezes tu vai no músculo e o músculo ainda não está respondendo, né? E o nervo, às vezes, tu tem alguma coisa de um nervo mais proximal, tu consegue captar uma resposta. Mas acho perfeita a tua colocação. E acho que discutir plexo braquial contigo não é muito fácil não para muita gente, porque tu tem uma experiência enorme. Não, mas assim, perfeita, eu faço isso também. E agora a próxima questão é justamente do potencial neurogênico. A gente aqui não tem dificuldade, o cirurgião já está acostumado a fazer o NEP, a me esperar mudar o filtro do NEP, tudo isso. Mas com o potencial motor neurogênico eu tenho um pouco de dificuldade, porque entra muito artefato. Aí eu tenho aquela dificuldade, eu vou para o campo ver como é que ele está posicionando, eu volto para o aparelho para, às vezes, ajustar o filtro, às vezes a distância é muito curta e o artefato ele entra, por mais que eu coloque um delay. Como que você maneja isso para você diminuir esse artefato? Assim, qual é o seu truque aí? Você sempre tem um truque na manga para melhorar essa capacidade neurogênico. Como você disciplinou o seu cirurgião para fazer o potencial neurogênico? Na verdade é o seguinte, se ele tiver paciência de segurar o garfo, isso aí. Já é uma coisa. Se tiver paciência de segurar o garfo, se aquelas duas extremidades estiverem em contato e a gente colocar o terra no campo, uma agulha de terra no campo e não mais o terra à distância, mas um terra no campo,
E aí a única coisa, Rufina, é joga um pouquinho do teu eletrodo, afasta ele da linha média, não usa CZ, usa C1, Ok. ou usa C1 ou usa C2, no mais próximo, e a gente tem aquelas respostas do vice ali. Eu tenho artefato, mas dá para ver a resposta, né? E é uma resposta diferente, é uma resposta mono ou bifásica. Ok. Mas ela bate ali com 7 a 9 milissegundos de... Mas fundamental é que não é o neurofisiologista que está fazendo o teste lá dentro. É um cirurgião, neurocirurgião ou cirurgião de mão, ortopedista, que tu ensinasse a fazer. Então é legal ir lá no campo e ficar insistindo para que os polos estejam com uma impedância boa, né? Ok, Mas Ricardo. legal. Boa que tu Muito estava por aí. obrigada. Muito obrigada pela eu que agradeço. oportunidade. Eu que agradeço, tá aí. Agora o Gabriel Vick fez uma pergunta também. Gabriel, quer abrir o microfone? Gabriel Vick. Oi. Olá. Oi, boa noite. Excelente aula. Obrigado pela apresentação. O que eu queria perguntar é ao respeito nos neuromas, quando a gente aborda eles, a gente tem um pouco de receio de ver até onde que vamos ressecar esse neuroma. Geralmente a gente vai cortando, fatiando um pouco o coto proximal até ver que ele esteja sangrante, ou pelo menos até ver os fascículos aí. Com com a monitorização intraoperatória, a gente poderia determinar mais ou menos o nível que a gente tem que fazer a secção do nervo? Gabriel, vamos interpretar primeiro a tua pergunta. Vou ver se eu estou correto. Tu estás lá em campo e tu não tem a monitoração. Então, tu considerou que o neuroma, pela clínica daquele paciente naquele território, não tá passando nenhum tipo de estímulo. E aí tu fosse no coto proximal e seccionasse ele. E agora tu quer chegar a saber até que ponto tu tens resposta do nervo, né? Então, vamos lá. Isso é a função do NEP. Essa é a função do NEP no intraoperatório. Primeiro, determinar se tu precisavas ter seccionado esse coto, como eu mostrei naquele caso que estava ali. E segundo, se tu fosse seccionar, pelo menos ir fazendo o NEP para ver até onde tu tinha fibras conduzindo. Lembra que lá no NEP eu mostrei trajetos proximais e trajetos distais mostrando resposta? Era exatamente isso. Tá. Bom, pessoal, estamos adiantados da hora. Eu queria só que o Roberto falasse alguma coisa, nosso ombudsman. Ele vai dar o... Fala, Roberto. Bom, primeiro, dar os parabéns aí, Ricardo. Obrigado, Roberto. Você traduz essa complexidade toda da leptofisiologia, né, em umas palavras que dá para a gente ousar entender, né? Nós, como cirurgiões, que somos toscos, né? Nós conseguimos vocês fazem estudo disso já há muitos anos. Anos-luz. Então, eu acho que o grande problema aí, Ricardo, eu acho que é a ausência de profissional habilitado. Porque para fazer monitorização de nervo é completamente diferente das outras monitorizações que o pessoal faz. E o que a gente vê aí fora é uma coisa muito grosseira. Então, é muito difícil você ter alguém que você consiga confiar. E essas monitorizações têm todos os detalhes, como a Rufina falou bem aqui, tem detalhes técnicos que fogem a maioria das pessoas que fazem esse tipo de avaliação, né? Então, eu acho que você traz isso também, essa parte toda focada, especializada na cirurgia de nervo, mostrando para a gente que a coisa é importante, mas não é tão fácil fazer, né? Eu lembro que quando a gente começou a fazer, a gente quebrou a cabeça, porque não tinha ninguém que queria fazer, né? Ninguém queria, né? Claro. E era uma desgraça, né? Até engrenar. E agora a gente vê o pessoal agora fazendo esse tipo de monitoração com tanto gabarito, né? Fica muito, muito bom. Eu acho que tá de parabéns, vocês estão de parabéns, o pessoal da eletofisiologia, da sociedade, né? E eu só tenho a elogiar, né? Obrigado, Roberto. A gente sabe que aqui na tela está aí
tu representando a parte do TQ e o Marcelo IoT, e realmente vocês são o pessoal de ponta nisso. Eu digo sempre que não foi a neurofisiologia que nos chamou para dentro do centro cirúrgico, foi o cirurgião. Tanto na coluna quanto no nervo periférico, eu mostrei o Zumiotti me chamando em 2004, que eu nem conhecia, e veio a coisa da própria necessidade de vocês. Então é legal quando eu vou trabalhar com gente assim como vocês, porque vocês entendem da dificuldade e têm a paciência que precisa ter, entendeu? Isso é muito legal. E vocês viram que a participação da equipe cirúrgica é fundamental. É fundamental. Me desculpem, doutor. Meu som caiu bem na hora de ouvir a resposta. Peço mil desculpas aí. Gabriel, te vou a repetir de novo, então. Desculpa, doutor. Na verdade, o que passa é que tu estava, pelo que eu entendi, tu estavas sem monitoração e julgavas clinicamente que aquele neuroma ele não passava nenhum tipo de estímulo. Sim. Fosse lá e cortasse o polo proximal. E agora tu quer descobrir macroscopicamente, tu vai macroscopicamente vendo aonde aparece filetes neurais, de coaxiona, fascículos. Muito bem. Aí é que se aplica mesmo o NEP. E eu mostrei isso na aula, de tu fazer o coto proximal até onde tem resposta, o distal se tu tem alguma coisa, e até às vezes te tirar dessa intenção de cortar esse neuroma. E simplesmente talvez entrar nele com uma neurólise, abrindo ele com uma neurólise e esvaziar ele, porque às vezes tu tem fibra que está conduzindo. Então, não é chamar a brasa para o assado, mas sim, não tem outra maneira de fazer isso bem direitinho que não seja através da neurofisiologia. Aí não tem jeito mesmo. Carlos, oi. Fala. Desculpa, se não for muito... Não, pode falar. Só mais uma pergunta, doutor. Nos casos que a gente está bem no limite já do tempo da lesão do plexo braquial, perto de 1 ano, temos como intraoperatoriamente ver se essa musculatura que a gente está querendo reinervar ainda tem placa motora viável? Será que dá para fazer isso? Isso tu pode fazer através do CIMAP. Só que não através do multiplex, mas através do CIMAP tu pode fazer. Tu vai chegar próximo da inervação daquele músculo e fazer a condução. A eletromiografia lá no ambulatório, ela já pode te dar ideia disso. Já pode, exato. A eletromiografia pode... E uma outra coisa também que antes da eletromiografia é colocar alguém que examine um plexo braquial clinicamente do ponto de vista clínico de excelência. Por exemplo, o Roberto levantou o caso assim, a gente não tem excelência ainda em neurofisiologia para nervo periférico. A gente está adquirindo e hoje em dia, sim, a gente já tem vários lugares que fazem de um ponto de vista bem feito. Eu, muitas das vezes, cheguei em centro cirúrgico e que o plexo não tinha sido examinado do ponto de vista clínico de uma maneira exaustiva e correta. Então a gente tem que começar a se atribuir também os meia-culpas, né? E uma delas é essa, quer dizer, um residente que está entrando dentro de uma cirurgia de plexo braquial, ele no mínimo tem que saber desenhar o plexo braquial, ele tem que saber todos os componentes, tem que saber fazer um teste de força muscular e tem que graduar isso. Porque isso aí, e mais a sensibilidade, as provas de sensibilidade, elas já tem o diagnóstico praticamente na mão. Aí tu manda fazer uma eletromiografia e o cara ainda te dá uma melhorada nisso. Aí tu entra dentro do centro cirúrgico com a monitoração e isso fica mais perfeito. Beleza. Então, sim, dá para ajudar também nesse caso aí. Carlos. Fala, Marcelo. Então, vamos, né, deu o horário, agradecer aí a tua participação, foi nota 10, hein? Passou de ano. Muito obrigado, Marcelo. Vindo de ti. Robertão, muito obrigado aí Obrigado, acrescentou muito, viu? Pelo incentivo, eu agradeço, Ricardo. Obrigado a você, então, obrigado aí e agradeço para todo mundo aí que participou aí. Vamos lá, e vamos chamar a neurofisiologia para a sala de cirurgia de vocês, vamos lá. É isso aí.
Abraço em todos aí, muito obrigado. Tchau. Tchau. Valeu, Tchau, tchau. pessoal. Obrigado. Tchau, valeu.